paz do Senhor Jesus, amados e amadas irmãs, é com muita alegria que estou aqui mais uma vez para estar compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. E a palavra que o Senhor colocou em meu coração hoje é a continuação da história de Esther. Esther, capítulo 2, nós vamos começar a ver ali o agir de Deus sobre a vida de Esther e as diferenças de Esther para a rainha Vasti. Amém? Sem mais delongas, vamos lá! Então nós vimos no vídeo anterior que a rainha Vasti, ela era uma rainha o qual tinha muitas coisas negativas a nos ensinar, né? E a importância de estudar sobre a rainha Vasti, mesmo ela não sendo, né, uma mulher de Deus, não adorando ao nosso Deus vivo. Nós vimos que a rainha Vasti, ela por desobedecer uma ordem do rei, priorizando ali sua vaidade e seu orgulho, ela vai ser expulsa daquele reino. Ela não terá mais agora aquela posição qual ela tanto amava e desejava, vai perder toda a tua riqueza, e agora o rei Vasti, ele vai começar a procurar uma nova rainha para substituí-la. E é aí que Deus, ele vai exaltar aquele que anda de perfeita e agradável vontade a ele, aquela que é obediente às suas palavras, mulher sábia. Aleluias, glória a Deus, amém. Convido você a estar abrindo a sua Bíblia junto comigo no livro de Esther, capítulo que vai dizer: passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busque para o rei moças virgens formosas à vista. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, a qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha nem pai e nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça apareceu formosa aos olhos e alcançou graça perante ele, pelo que ele se apressou a dar-lhe os enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar as 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, aqui estamos, Senhor, mais uma vez unidos em Teu nome, para estarmos aprendendo mais da Tua palavra. Senhor, Pai querido, Pai amado, fala de forma poderosa aos nossos corações. Senhor, que esta passagem venha nos edificar, trabalhar cada dia mais em nosso coração, nos ajudando a nunca desviar dos Teus caminhos, do caminho reto, e sermos servos obedientes como o Senhor nos chama para ser. É o que pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Então, como acabei de ler aqui, né? Quando o rei ali, ele começa a convocar as mulheres virgens para a sua casa, a fim de escolher ali a próxima rainha, Esther, ela também é levada. E vamos entender um pouco mais sobre a história de Esther. Esther, ela era uma mulher órfã, né? Ela era uma mulher judia e ela estava em condição de escrava, porque o teu tio foi levado como escravo para aquela terra. Eles estavam cativos ali.
Mas Esther, ela era uma mulher fiel a Deus. Ela era uma mulher que amava e obedecia os princípios do Senhor. E principalmente Esther era uma mulher submissa. Ela sabia ser obediente. Tudo o que seu tio Mardoqueu lhe ensinava, ela praticava. Ela fazia de bom coração. Aleluias. E ali quando seu tio sabiamente fica sabendo que ela será levada, ele rapidamente já fala, olha, a partir de agora você vai se chamar Esther, porque Radassa, ele era um nome de origem judeu. Então, quando ela fosse convocada com este nome, logo o rei saberia sua parentela. E eles estavam ali cativos numa terra que não adoravam o nosso Deus. Amém? E então Esther ela é levada. Imediatamente ali, né, o guardião das mulheres já se agracia com Esther, já né, tem ali um afeto diferente das outras, já coloca ela ali numa condição melhor também do que as outras, porque Deus já estava ali, né, trabalhando, amolecendo o coração daquele homem para que assim fosse. E ali eles vão agora ser passados por um processo de preparação até ser levado ao rei. E continuando aqui, detalhe que seu tio orienta Esther que não diga qual é o teu povo, e Esther assim obedece e faz. No verso 12 e 13, e chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada um segundo a lei das mulheres por 12 meses, se cumpriam os dias das suas purificações. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Então, aqui é mais uma prova de que Esther realmente era uma mulher de conduta cristã. Ela era uma mulher que não desobedecia ali os seus ensinamentos, não rejeitava aquilo que Deus ensinava. Por quê? Porque não foi somente o homem olhar para ela e achar graça apenas por sua beleza, que sim, a Bíblia afirma que Esther era uma mulher muito bonita, mas ela ficou ali naquela casa sendo preparada durante 12 meses. Mais especificamente, durante 10 meses, que é quando ela vai ali até a presença do rei. O processo tinha duração de 12 meses, né? 6 meses ali com óleo, 6 meses com mirra, mas ela foi chamada um pouco antes ali com 10 meses. E em 10 meses foi o suficiente para ser observado a conduta de Esther, para que as pessoas pudessem ver que Esther, ela era diferente. E é isso que Deus requer de nós. Muitas das vezes é necessário que nós estejamos no meio de povos estranhos, mas nós temos que ser diferentes. Esther não estava no meio daquele povo por livre e espontânea vontade, mas por causa da situação qual havia acontecido, ali ela foi colocada, mas ela não perdeu os seus princípios. E Deus, ele se agrada em honrar aquele que guarda os princípios cristãos, os princípios de Deus. Aleluia, glória a Deus. Esther, ela ali vai conquistar as pessoas daquele reino, inclusive o próprio rei, pela sua conduta, pela sua obediência e benevolência com a palavra de Deus. Aleluia. Esther era judia, órfã e escrava. Aos olhos da sociedade que a cercavam, para ela a história dela não tinha mais jeito. Ela era talvez ali diante de muitos uma derrotada. Quem poderia esperar alguma coisa de uma órfã, judia e escrava? Quem é que poderia imaginar que de uma escrava sairia um reinado, aleluia, que ela seria ali agora a rainha deles? Glória a Deus. Talvez muitos olhem para a tua vida e por você não ter a posição a qual eles desejam, não imaginam que Deus já tem reservado para a tua vida. Que os olhos do nosso Deus, ele é diferente dos olhos da humanidade. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas Esther era fiel e ela conhecia o Deus vivo, ela conhecia o Deus que opera milagres, assim como nós devemos conhecer também um Deus o qual está pronto para nos dar coisas altas, boas e melhores do que nós mesmos imaginamos, como Ele mesmo declara em sua palavra.
Aleluia. Mardoqueu também, por outro lado, era um homem muito sábio. Ele entende ali a necessidade de esconder qual era o povo deles, porque saberia que haveria uma rejeição imediata. E esta era a oportunidade que eles tinham de mudar a sua história. Essa é uma outra deixa que o Senhor nos deixa. Nós precisamos agarrar as oportunidades que são colocadas diante de nós. Entender, reconhecer e se agarrar. Aleluia. Mas não é se agarrar tropeçando em cima de qualquer um ou de qualquer maneira, mas se agarrar diante dos nossos conceitos, princípios e caráteres inseridos por Deus. Aleluia. Devemos saber a hora também de nos calar. Devemos entender que nem sempre é momento de falar, e isso é uma coisa muito difícil. Mas nós precisamos orar e pedir a Deus sabedoria para conseguirmos, aleluia. Muitas vezes Deus nos chama, nos faz uma promessa e ficamos ansiosos para tomar logo posse daquela promessa. Esther já tinha a promessa de Deus designada para a vida dela. Mas foi necessário primeiro ela passar por todo o processo o qual ela passou, todo um processo de preparação para que Deus a colocasse no lugar que Ele já havia reservado para ela. E Esther foi mulher sábia para entender isso. Muitas das vezes nós recebemos ali uma promessa, seja da própria palavra revelada, seja através de um profeta, revelação em sonho, não importa o meio, e nós já queremos atropelar a nossa promessa. Nós vimos isso também dentro da Bíblia. Abraão, ele ali vai ser, recebe ali a promessa de Deus que ele seria filho, que ele seria pai de uma grande nação, e ele ali ansioso, vendo que os anos se passavam e aquilo não acontecia, ele cai na lábia da sua esposa e tenta ter o filho da promessa pelos próprios meios. E aí Deus fala assim, peraí, só mais um pouquinho, porque não é dessa maneira. Se eu te prometi, eu vou cumprir. Mas o tempo é meu, os meios são meus, a hora quem diz sou eu. Então aquieta o teu coração, confia em mim, não deixe que a tua fé venha desmorecer, porque no tempo certo eu irei te abençoar. Aleluias. Glória a Deus. Outra coisa que nós vamos ver no caráter de Esther é que ela não era uma mulher gananciosa. Ela chega ao palácio e ali, por tradição, né, aquelas mulheres poderiam pedir o que quisesse quando fosse entrar na presença do rei. Mas ela não pede nada. Aleluias. Ela não vai pedir nada ali, né, de ganancioso, ela só vai pedir aquilo que ela foi orientada pelo eunuco a pedir. E com isso ela alcança ali o coração do rei. Com isso a palavra vai dizer que o rei se agrada mais dela do que das outras mulheres. Será que você tem tido uma posição igual a de Esther? Será que diante das adversidades você tem se calado e entendido que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo e que as promessas do Senhor, elas não morrem sem serem cumpridas? Será que você tem trabalhado o seu coração ansioso para esperar o tempo certo do novo de Deus acontecer? Aleluia! Glórias a Deus! Tu és maravilhoso, Senhor. Devemos aprendermos a sermos mais humildes, a valorizar menos as coisas terrenas e passarmos a dar mais valor à palavra do Senhor Jesus, em priorizar os planos de Deus, porque queremos alcançar coisas profundas no mundo espiritual, mas entregamos apenas até o raso. É como se você entrasse numa piscina querendo dar um mergulho nos profundos, mas com medo não saísse ali das escadinhas. Ou pelo desejo da tua própria carne, do teu coração, você não se permite se aprofundar
nos planos do Senhor para a tua vida, porque você só quer receber, mas quando o Senhor te pede, você não quer dar. Quando o Senhor te ensina, não é hora de se calar, é hora de esperar, vamos obedecer a minha palavra, eu vou fazer, você não quer. Quando Deus promete e o tempo passa e você não vê a promessa ser cumprida, você quer fazer como Abraão, você quer ir lá e dar um jeitinho para que as coisas de Deus venham se cumprir. Mas Deus não precisa do meu e do seu jeitinho para me abençoar ou para te abençoar. Aquilo que Ele quer fazer, Ele vai fazer. Mas nós precisamos entregarmos verdadeiramente o nosso coração para Ele e deixar Ele trabalhar. É como aquele lindo hino da harpa cristã que diz: quando tudo perante o Senhor estiver e todo Deus ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Esther estava em condições de murmuração. Esther estava em condições de se revoltar contra os planos do Senhor, mas ela preferiu deixar tudo no altar. Ela preferiu confiar no Deus o qual ela servia, e ali ela foi honrada diante de todos que olhavam com desprezo. Aleluia. E nós vamos continuar estudando, porque essa história de Esther ela é maravilhosa, e nós vamos ver que mesmo quando ela alcança a bênção dela, ela não dá as costas para Deus, mas ela continua fiel à palavra do Senhor, e ali ela vai ter uma história maior do que ela mesma imaginava. Aleluia. Glória a Deus. E esta foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar melhor ao coração de cada um de vocês. E não se esqueça, se você já é inscrito neste canal, você também é um missionário da palavra do Senhor. Compartilha com um, compartilha com dois, para que mais almas venham ser edificadas. E se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Corre lá, se inscreve, ativa o sininho para que juntos possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Bye, bye!